Boa tarde, pessoal! Tudo em ordem? Estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula de geografia sobre pandemia do novo coronavírus e sua relação com a geografia. Quem perdeu a parte 1 dessa aula pode procurar lá no YouTube, na verdade no meu Instagram, Tatigel, tem um link que vai te direcionar para a aula 1, tá? Caso você tenha perdido ou caso você tenha assistido e tenha vontade de assistir mais uma vez, tá bom? Uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês foi o seguinte, em relação à relação entre geografia e a pandemia do novo coronavírus. Acompanhando os noticiários, acompanhando essa situação que a gente está vivendo, eu percebi como essas duas coisas elas estão relacionadas. E por que a geografia, a disciplina que eu ministro, tem relação com essa pandemia, com essa situação que a gente está vivendo? É importante que a gente tenha clareza e entenda bem isso, tá? A geografia, ela estuda elementos naturais, elementos políticos, econômicos, elementos tecnológicos e de que maneira esses elementos eles refletem no espaço geográfico. Então, todas essas coisas, economia, política, natureza, população, cultura, todas essas coisas trazem reflexos materiais para o espaço geográfico, né? E o surgimento dessa pandemia, a ocorrência dessa pandemia, ela se deu em função de alguns desses elementos que eu acabei de citar. E as consequências que ela trouxe também estão relacionadas a esses elementos políticos, econômicos, culturais. Então, por isso que a pandemia do novo coronavírus tem relação e muita com a geografia, tá bom? Então, não esqueçam disso. Agora, vamos para cá. Seguindo. A parte 1 a gente já estudou, né? Nós falamos sobre o que é endemia, surto, epidemia, pandemia e tudo mais. Falamos sobre doenças famosas no mundo. Falamos sobre quem era esse tal de coronavírus. E hoje, finalmente, a parte 2, nós vamos falar sobre o coronavírus e sua viagem pelo mundo. Vocês devem estar acompanhando por aí, né, que o coronavírus já rodou o planeta. Já está em vários países do mundo, em todos os continentes, só não na Antártica. Já rodou de avião, de navio, né? Tem vários cruzeiros pelo mundo, alguns cruzeiros que estão parados. Os passageiros não conseguem desembarcar, as pessoas que estão fazendo as viagens de cruzeiro, né, por estarem com o coronavírus, por estarem com a Covid-19. Então, de fato, esse vírus, ele viajou pelo mundo e continua viajando. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como essa viagem do coronavírus contribuiu, né, e ainda está contribuindo para a sua disseminação. Na verdade, a viagem dele já é a própria disseminação da doença, né? E o outro ponto 4.1, por que a Itália tem números tão elevados da Covid-19? Um conjunto de fatores pode ter contribuído para que a Itália se encontrasse na situação que ela se encontra hoje. Então, nessa aula, parte 2, nós vamos estudar esses dois tópicos aqui. Vamos nessa? Show! Primeiro ponto importante, né? A gente ouve muito falar nos noticiários que os chineses comem de tudo, né? Comem escorpião, comem morcego, comem larvas, enfim, comem um monte de coisa. E é importante a gente entender que existe um contexto histórico por trás disso, desses hábitos alimentares dos chineses, tá? É por isso que eu trouxe para vocês aqui a imagem de um livro. Antes da gente julgar os hábitos alimentares dos chineses, é importante que a gente entenda o que eles passaram. Esse livro aqui, intitulado A Grande Fome de Mao, a história da catástrofe mais devastadora da China. Mao é Mao Tse-tung que se refere, tá? É um líder chinês. Esse livro, ele conta como a China vivenciou momentos dramáticos na sua história, nesse período aqui especificamente, de 1952 a 1962, onde boa parte da população chinesa passou fome, de verdade. E os dados, os números, eles são bem assustadores. Aproximadamente 45 milhões de chineses morreram de fome nesse período,
de 52 a 62. E o livro, ele conta um pouco dessa história, e ele relata também histórias onde chineses comeram ratos, praticaram canibalismo, ou seja, se alimentaram das pessoas, de outras pessoas, muitas vezes pessoas da própria família, para poder sobreviver, para poder não passar fome. Então, essa cultura alimentar dos chineses, ela é resultado de um contexto mais profundo que muitas vezes não é falado. Então, o fato dos chineses comerem animais que pra gente são considerados exóticos é resultado dessa história. E é por isso que os mercados como o de Wuhan, por exemplo, o local onde surgiu, na verdade, onde foi identificado o primeiro ser humano com a doença provocada pelo coronavírus, pelo novo coronavírus, foi identificado. Foi no mercado de Wuhan, um mercado onde são vendidos o quê? Diversos animais exóticos, animais que não são comumente consumidos por nós, tá? Mas como eu falei, isso é resultado de uma história que os chineses viveram. Eu tenho aqui uma foto do mercado de Wuhan e um outro ponto importante. Na aula 1 eu mencionei para vocês que em 2002, eu sou péssima com data, tá? Não lembro nem do meu aniversário às vezes. Em 2002, na China também, um ser humano foi infectado por um vírus, por um coronavírus que provoca a SARS, síndrome aguda respiratória grave. E foi num desses mercados, foi a partir de um desses mercados que o ser humano se infectou. E o governo determinou o fechamento desses mercados, né, que vendem esses animais. Só que depois de um tempo, os mercados voltaram a funcionar, né? Então, essa situação se repetiu agora com o novo coronavírus, com a Covid-19. Os mercados foram fechados por causa da identificação da doença num ser humano, né? Vocês já devem ter ouvido falar que a cidade de Wuhan foi o local onde o primeiro ser humano foi infectado. E foi isso que aconteceu. Talvez vocês ainda não tenham visto onde fica a cidade de Wuhan, na China. E é por isso que eu trouxe esse mapinha aqui com essa estrelinha vermelha, bem bonita, aqui no meio. É nesse local que está localizada a cidade de Wuhan. E quando você olha para esse mapa, você vê onde ela está. Mas quando você olha para esse outro mapa aqui, que é um mapa de densidade demográfica, você também identifica. A cidade de Wuhan está nessa área aqui, bem vermelha. E daí, professora, o que tem a ver? Que diferença faz que ela está numa área vermelha? No caso desse mapa faz total diferença, porque esse mapa é um mapa de densidade demográfica, de concentração populacional. Quanto mais vermelha for uma área, significa dizer que mais concentração populacional existe nela, maior quantidade de pessoas próximas existe. Então, Wuhan está numa área de grande concentração populacional. Então, a partir do momento que o primeiro ser humano foi infectado pelo coronavírus, ele já estava numa área com muitas pessoas próximas a ele. Então, o contágio, ele ia acabar acontecendo a qualquer instante, por causa da elevada densidade demográfica. Lembrando, a China é o país mais populoso do mundo, com 1,3 bilhão de habitantes. Tem um monte de gente, ó, de olhinho puxado por lá. Então isso contribuiu e contribui significativamente para o contágio, né, para contaminação e para que essa doença se espalhasse tanto, tá bom? Pois bem, seguindo para o próximo slide. Aqui eu tenho um ponto importante, que é a globalização. Você, que é meu aluno do 8º e do 9º ano, já estudou globalização, então tem a obrigação de saber, né? Eu não devia nem falar aqui, mas eu vou falar, porque eu sou uma pessoa boa. Pessoas boas fazem esse tipo de coisa, tá? Globalização, só para refrescar a memória. Globalização nada mais é do que a integração entre as diversas partes do planeta,
Como assim integração entre as diversas partes do planeta? Olha só, quando se fala em integração, eu estou falando em conexão, relação, ligação entre os diversos países. E como é que essa ligação pode acontecer? Pode ser uma integração comercial, econômica, política, cultural, financeira, né? Turística. Então, tem várias maneiras de você integrar os países do mundo, né? Os lugares do mundo. E hoje em dia, essa integração, ela acontece de forma muito mais intensa e veloz, em grande quantidade e com uma velocidade nunca antes vista. É por isso que eu tô com essa imagem aqui, tá? Presta atenção, não dorme não, presta atenção, que agora vai ser importante. Antes já era, tá? Mas agora continua sendo. Aqui eu tenho uma imagem do livro Condição Pós-Moderna, do David Harvey. Eu vou prender o cabelo para não ficar na agonia da aula, né? O cabelo ficava toda hora no meu rosto e eu toda hora mexendo. Deve estar horroroso, mas eu vou deixar assim mesmo. Então vamos aqui, olha só. Essa imagem, ela é importante. Gente, só um parêntese. É esquisito dar aula sozinha, só olhando para a câmera, né? Eu tô acostumada com vocês fazendo zoada na sala, perguntando um monte de coisa. Professora, é para copiar? Professora, posso ir no banheiro? Professora, fulano pegou minha caneta. E aqui não tem ninguém, eu tô me sentindo sozinha. Aff, Maria. Mas tá bom, eu sou capaz de suportar. Depois vocês me aguardem. Quando as aulas voltarem ao normal, vocês vão ver, viu? Vamos pra cá, porque interessa. Essa imagem aqui é uma imagem que mostra o planeta Terra, né, o mapa mundi, verdade? E aqui em cima, não sei se vai dar para vocês verem. Eu tenho o ano de 1500 a 1840 e tá escrito bem aqui velocidade das carruagens e dos barcos a velas. Incríveis 16 km por hora. Velocidade assim impressionante, né? Você chega do outro lado do mundo assim em 4, 5 meses. O negócio é ligeiro. Mas olha só, isso em 1500 e 1840. O nosso sistema de transporte era bem limitado e bem lento. Os barcos à vela e as carruagens chegavam a 16 km por hora. Então, toda essa comunicação, esse contato com outros lugares era muito, incrivelmente lento, né? Mas vamos continuando aqui. Já em 1850 e 1930, a velocidade das locomotivas a vapor é de 100 km por hora. E dos barcos a vapor, 57 km por hora. Então, já melhorou um pouquinho, né? Mas percebam, o tamanho do mapa, né, do mundo, na verdade, ele vai diminuindo. Por quê? Porque a velocidade aumentou. Então, aqui eu tenho uma velocidade muito menor. Aqui já aumenta um pouquinho. Então, o mundo se torna um pouco menor, vamos dizer assim. Porque a minha capacidade de locomoção, ela melhorou. Nesse outro aqui, eu tenho os anos 1950, com jatos de passageiros a velocidade de 480 a 640 km por hora. E por último, eu tenho em 1960, jatos de passageiros com 800 a 1.100 km por hora. Então, uma velocidade incrível, que permite que eu me locomova de um lugar para o outro de maneira muito rápida. É por isso que essa imagem, o mundo começa grande, né, com um sistema de transporte mais lento, e depois o mundo vai ficando miudinho, porque a velocidade do sistema de transporte aumenta significativamente. E você consegue chegar de um lugar a outro do mundo de maneira muito mais veloz. E é por isso que a integração, olha só, que eu falei no começo, a integração entre as diversas partes, ela aumentou e ela se intensificou. Os fluxos, né, essa movimentação de mercadorias, pessoas, informação, capital, ela é muito mais intensa, ela é muito mais veloz. Mas, professora, e daí? O que isso tem a ver com o coronavírus? Tudo! Se a gente não tivesse esse vírusinho bonitinho, esse coronavírus passeando pelo mundo,
a essa velocidade, certamente essa pandemia talvez nem tivesse virado uma pandemia, ou seja, nem tivesse ganhado proporções a nível mundial, porque o vírus ia demorar muito para chegar num lugar diferente, num país diferente, num continente diferente. Mas hoje o sistema de transporte permite que não só seres humanos andem de avião e de navio. Vírus e bactérias também têm esse privilégio. Essa imagem aqui, não sei se vocês conseguem captar, a câmera dá para pegar direitinho, mas é uma imagem do site chamado Flight Radar. O Flight Radar é um site que mostra todos os aviões, ou praticamente todos os aviões que estão no espaço aéreo do mundo, de todos os lugares do mundo. Então, olha que confusão, parece um formigueiro, né? Essas coisinhas amarelas que vocês estão vendo aí se movimentando são aviões se deslocando de um lugar para o outro, de um estado para o outro, de um país para o outro, de um continente para outro. No Flight Radar, qualquer pessoa pode ter acesso. E se você decidir clicar em qualquer um desses aviões, ele vai te dar informação na lateral aqui e dizer de onde esse avião vem e para onde esse avião está indo. Vai dizer o nome da companhia, e se você aproximar da região onde você mora, você ainda pode ir lá e ficar esperando o avião passar. Então, esse site Flight Radar é bem interessante. Eu estou falando assim, mas dá para vocês fazerem realmente essa experiência, né? Reparar, aproximar bem a imagem do lugar que vocês moram e ver o momento que o avião vai passar ali por cima de vocês. E quando ele estiver se aproximando, olhar pela janela. E aí você vai ter essa informação, lá vem um avião que vem, sei lá, da Espanha, vem dos Estados Unidos, né? Então é uma informação interessante para se ter, beleza? Seguindo. Outro elemento importante da globalização é o turismo. Com o desenvolvimento do sistema de transporte, nós temos as pessoas se locomovendo cada vez mais para conhecer outros lugares do mundo. E eu trouxe aqui um mapa que mostra para vocês alguns dos países que mais recebem turistas no mundo inteiro. E olha só a coincidência ou não. Os 5 países que mais recebem visitantes, turistas no mundo inteiro são os seguintes: França, em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo, Espanha em terceiro, China em quarto lugar, Itália em quinto lugar. Esses são alguns dos países que apresentam as piores situações em relação a número de infectados e mortos também. No caso da Itália, prevalecendo, né, nesse momento. Então, a atividade turística, a intensidade com que as pessoas se locomovem de um lugar para o outro, também pode ter contribuído para que essa doença se espalhasse ainda mais pelo mundo. Lembrando que a China, que foi de onde o primeiro ser humano foi infectado, está em quarto lugar como o país mais visitado do mundo, certo? Outro ponto importante é esse aqui, tá? Olha a reportagem, o que ela está dizendo. China é o país que saem mais turistas no mundo. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, chineses gastaram 258 bilhões de dólares em 2017. Trocadinho, né? Coisa pouca. Mas é importante dizer isso. Vocês sabem, todos vocês sabem, se não sabem, deveriam saber. A China é hoje a segunda economia do mundo. Perde para quem? Estados Unidos, primeiro lugar. Estados Unidos é a primeira economia do mundo e a China a segunda economia do mundo. Então, esse desenvolvimento econômico chinês permitiu que os chineses tivessem mais condições financeiras e econômicas para viajar também, para praticar o turismo e conhecer outros lugares do mundo. Olha o que está dizendo aqui. China é o país onde saem mais turistas do mundo. Eu trouxe aqui 2 fotos só para ilustrar a situação, né? Aqui em cima a gente tem a Torre de Pisa, quem é que sabe onde é? E a Torre Eiffel, onde é também a Torre Eiffel, né? A Torre de Pisa, vou responder agora, fica na Itália. E a Torre Eiffel na França. Foto bonitinha essa aqui, né?
Bem legal. E essa foto aqui é clássica. Todo mundo que vai conhecer a Torre de Pisa na Itália faz essa foto segurando a torre para ela não cair, simulando que está segurando, né? Então, vamos lá. Outro ponto importante em relação à China e à globalização é o fato de que o país, a China, se abriu para o mundo nos últimos anos. E isso permitiu que eles tivessem muito contato com os outros países, com as outras pessoas de outras partes do mundo também. Nós temos na China hoje as chamadas Zonas Econômicas Especiais da China, que é essa região aqui do litoral chinês, onde eu tenho diversas indústrias estrangeiras, de capital estrangeiro, instalada aqui no litoral. No litoral por quê? Porque no litoral é mais fácil de você escoar a produção. Então, essas zonas econômicas especiais, elas foram criadas e elas permitiram a entrada de capital estrangeiro. Através de quê? De incentivos do governo chinês, que reduziu parcialmente ou tirou totalmente os impostos para que as empresas quisessem se instalar lá. Então, essa dinamização da economia chinesa também intensificou o fluxo de pessoas, né? E pode ter contribuído para a disseminação da doença. O fato da economia chinesa ter se dinamizado muito nos últimos anos e nesse período em que a doença se propagou. Nosso tópico 4.1 fica melhor assim, né? Que é o último da aula de hoje, tá bom? Por que a Itália tem números tão elevados? Vocês devem estar acompanhando o jornal e tá vendo que a situação da Itália não é nada fácil. Ela é bem dramática, infelizmente, né? Que fatores podem ter contribuído para que a Itália se encontrasse na situação que se encontra hoje? A gente vai ver alguns desses elementos que contribuíram ou que podem ter contribuído para que a Itália se encontrasse nessa situação, tá? Aqui eu tenho um mapa mostrando a famosa bota italiana, né? Se vocês não sabiam, saibam agora também. A Itália, né? O seu território tem o formato de uma bota. A gente que é humano gosta de ver formas em tudo, né? Então, todo mundo vê aqui que é uma bota. Olha só, essa outra reportagem do dia 24 de janeiro de 2020, tá? Diz o seguinte: cresce o número de viajantes chineses para a Itália. Olha o que aconteceu aqui. O número de viajantes chineses para a Itália aumentou nos últimos anos e recentemente, tá? E além disso, tem um fator agravante. No ano de 2020, foi comemorado o que eles chamam de 50º aniversário dos laços diplomáticos entre os dois países, entre China e Itália. É considerado o ano da cultura e do turismo entre os dois países. Nesse mês de janeiro de 2020, esse ano, foi realizado inclusive um evento na Itália, tá? Para fazer a abertura desse ano da cultura e do turismo entre China e Itália. Então, isso intensificou, pode ter intensificado, ainda mais intensificado, as relações entre os dois países, com pessoas dos dois lados indo de um lado para o outro. Pessoas dos dois países indo de um lado para o outro. Outro elemento importante que pode ter conduzido a Itália a essa situação é o seguinte: o mapa da Itália, tá? Esse aqui, a bota que eu falei logo no início. No início não, agora há pouco. E destacado em vermelho nós temos a região da Lombardia, que fica no norte da Itália. Nessa região da Lombardia, eu tenho a cidade de Bérgamo, que é uma cidade que tem sofrido muito com os números de infectados e com os números de mortes pela Covid-19, tá? E é da cidade de Bérgamo que eu trouxe esse climograma. A gente também já estudou isso em sala. Presta atenção em mim, tá? Se estava dormindo, ouvindo música até agora, para e concentra. Concentra em mim. Olha o que tem aqui. Um climograma. O que é um climograma? Nada mais é do que um gráfico. Tá, um gráfico. E o que ele mostra? Ele mostra a chuva e a temperatura de um determinado lugar
durante o ano inteiro. Como assim? Olha para cá. Eu tenho aqui embaixo o número de 1 até o 12. Cada número desse representa um mês do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, tá? E cada barrinha dessa representa a quantidade de chuva no mês, a quantidade média de chuva no mês. Então, quando eu olho para esse climograma, eu vejo que a barrinha mais alta que eu tenho é essa aqui de outubro. Significa dizer que a média de chuvas em Bérgamo é mais intensa, é maior no mês de outubro, com aproximadamente 100 milímetros, né? Pouco mais do que 100 milímetros de chuva. Tá, mas professora, você falou temperatura também. Falei, tá aqui. O que tá em vermelho. Essa linha vermelha, não sei se a câmera consegue captar, mas é a linha que representa a temperatura por mês, também de Bérgamo, tá? Esse climograma, os climogramas, eles podem existir para todas as cidades, para todos os lugares, tá bom? Esse aqui eu trouxe especificamente da área que a gente está falando agora. Então, o que eu tenho aqui? Olha só, quais são os meses com a temperatura mais baixa? Eu tenho dezembro, que a linha vermelha está bem baixinha aqui, e eu tenho janeiro e fevereiro também. Em março já vai começando a subir, mas são temperaturas baixas. Mas o que isso tem a ver com a tal Covid-19? Tudo. O clima de Bérgamo, especificamente, né, da região da Lombardia, pode ter atrapalhado no diagnóstico da doença. Como assim? Nesse período que as temperaturas são mais baixas, que a temperatura é mais fria nesse lugar, a gente tem um aumento dos casos de gripe no país. E isso pode ter confundido os profissionais da saúde. Quando as pessoas procuravam auxílio médico, os profissionais achavam que era uma gripe comum, uma gripe normal. Não imaginavam que já podia ser a tal Covid-19, né? Então, o período em que há mais casos de gripe na Itália, janeiro, fevereiro, esse período é um período com grande quantidade de casos de gripe, pode ter confundido os profissionais. E aí as pessoas infectadas iam para os hospitais com gripe e acabavam com a Covid-19, na verdade, e acabavam sendo tratadas como se fosse uma simples gripe. Voltavam para casa, continuavam suas vidas normais e continuavam também a infectar as outras pessoas. Então, essa situação, o clima do lugar, né, que traz normalmente todos os anos casos de gripe, pode ter atrapalhado, confundido os profissionais de saúde e contribuído para que a doença, a Covid-19, se espalhasse cada vez mais. Outro elemento importante é o seguinte: quando eu mostrei agora há pouco o mapa para vocês, eu destaquei a região norte, eu destaquei a região da Lombardia. Essa região, a região norte da Itália, é a região mais desenvolvida economicamente. E quando a doença chegou lá, o primeiro-ministro italiano, ele não queria que simplesmente a economia parasse, que as pessoas parassem de circular, que o turismo fosse parado, travado. Ele queria que tudo continuasse ao normal. Porque, para ele, Milão, que é uma cidade muito importante da região norte, não podia parar, né? E isso contribuiu significativamente para que a doença continuasse se propagando. Pouco tempo depois, né, o número de mortos, de infectados no país cresceu absurdamente. E aí ele entendeu que realmente era um momento que Milão, e não só Milão, outras cidades, outras regiões da Itália, deveriam sim parar. Por isso que eu coloquei aqui economia versus isolamento social. E essa reportagem do dia 28 de fevereiro, que diz: Itália muda a estratégia contra o coronavírus para combater o alarmismo e proteger a economia. E o nosso último slide, um slide que mostra a pirâmide etária da Itália e do Brasil. O que é a pirâmide etária? A pirâmide etária é um gráfico que mostra as características populacionais de um lugar. Ele mostra
como a população de um lugar está distribuída, do ponto de vista da faixa de idade e do sexo. Nessa pirâmide etária da Itália, eu tenho em rosa aqui a população de mulheres no país e aqui em azul a população de homens. E cada barrinha dessa representa uma faixa de idade. Essa primeira de 0 a 4 anos, aqui de 5 a 9 e assim sucessivamente. E o que é importante destacar aqui nessa pirâmide? Que a população idosa de 60 anos ou mais na Itália, ela é bem volumosa. Aproximadamente 30% da população italiana é composta por pessoas acima de 60 anos. E qual o problema disso? No caso da Covid-19, o problema existe. A Covid-19 acomete pessoas jovens também, mas normalmente ela acomete mais gravemente pessoas idosas. E na Itália existem muitos idosos. Por isso que a população italiana, né, os idosos da Itália, muitos morreram em função da doença. Uma pirâmide etária, ela é muito importante, né, para a gente entender qual o comportamento demográfico de uma população. E ela ajuda no planejamento, porque se eu sei que no meu país eu tenho muitas crianças, muitas pessoas nessa faixa de idade aqui inicial, do início da vida, eu vou direcionar políticas públicas nesse sentido. Se eu sei que tem muitos idosos, eu direciono políticas públicas voltadas para os idosos. Então, nesse sentido, a pirâmide etária contribui muito para o planejamento dos administradores públicos. Tá bom? A pirâmide brasileira, a gente tem um comportamento diferente. A faixa de idade de idosos, né, a quantidade de idosos comparada aqui com a italiana, ela é bem menor. No Brasil, nós temos menos idosos do que se tem na Itália. Beleza? Então, pessoal, é isso. Eu quero que vocês gravem o seguinte: a geografia e a pandemia do novo coronavírus tem tudo a ver, porque todos esses elementos que eu citei no início da aula, elementos naturais, políticos, econômicos, culturais, populacionais, todos esses elementos, eles contribuem, né, para a organização do espaço geográfico. Então, todos esses elementos que eu mencionei, eles contribuíram para a propagação da doença ou, de outra maneira, vão contribuir, vão se apresentar no espaço como consequência da doença. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse entendimento e essa clareza da relação entre a geografia e a pandemia do coronavírus, tá bom? Em breve eu coloco por aqui a parte 3 dessa aula e a gente volta a se encontrar. Por hoje é só. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.